Eu dei as chaves do meu apartamento para uma moradora de rua que estava na chuva com um bebê às 3 horas da manhã. Quando voltei para casa 3 semanas depois, o que encontrei me fez cair de joelhos e chorar como nunca chorei na vida. Eu tinha acabado de herdar esse apartamento da minha avó, que criou sozinha 5 filhos naquele lugar. Era um apartamento simples, mas cheio de histórias de superação. Minha avó sempre dizia: ajude quem precisa, porque um dia você também vai precisar. Eu nunca esqueci essas palavras. E naquela noite chuvosa, elas ecoaram na minha mente de uma forma que mudaria tudo. Era uma sexta-feira, 3 horas da madrugada. Voltando de uma viagem de trabalho que tinha sido um desastre completo. Tinha acabado de ser demitida. Estava sem rumo, sem saber o que fazer da vida. A chuva caía tão forte que parecia que o céu estava desabando. Quando parei em frente ao prédio, vi uma imagem que partiu meu coração em pedaços. Uma mulher jovem, não devia ter mais de 25 anos, estava sentada debaixo da marquise encharcada, tremendo de frio, segurando um bebê que chorava desesperado. Ela cantava baixinho, tentando acalmar a criança, mas dava para ver que estava no limite. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Naquele momento, vi minha avó nela, vi todas as lutas que minha família passou. Desci do carro sem pensar. Me aproximei devagar para não assustar e perguntei se precisava de ajuda. Ela me olhou com um misto de vergonha e desespero. Começou a chorar e contar que tinha saído de um relacionamento muito difícil há 6 meses, que dormiu em abrigos até descobrir que estava grávida, que perdeu a vaga no abrigo porque ficou doente e precisou ficar internada. Ela disse que o bebê tinha nascido há apenas 1 mês, que o nome dele era Lucas, que estava tentando juntar dinheiro fazendo faxinas, mas ninguém queria contratar uma moça de rua com bebê, que tinha apenas R$ 50 no bolso e uma sacola com algumas roupas. A voz dela tremia enquanto falava, e o Lucas chorava cada vez mais alto, claramente com fome. Meu coração se despedaçou. Eu olhei para o prédio, pensei no apartamento vazio, pensei na minha avó. Pensei em todas as vezes que ela ajudou desconhecidos sem esperar nada em troca. E pensei, se eu não ajudar agora, essa mulher e esse bebê vão passar a noite na chuva com fome. Tomei a decisão mais louca e ao mesmo tempo mais certa da minha vida naquele momento. Ofereci o apartamento. Disse que ela podia ficar lá até se recuperar, até conseguir um emprego, até organizar a vida. Ela me olhou como se eu fosse louca. Perguntou por que eu faria isso, se não tinha medo, se era verdade mesmo. Expliquei sobre minha avó, sobre como ela me ensinou a ajudar. A moça começou a chorar tanto que mal conseguia falar. Disse que o nome dela era Amanda. Subi com ela para o apartamento. Dei toalhas, preparei uma mamadeira para o Lucas, arrumei o quarto. A Amanda não parava de agradecer e chorar. Disse que tinha perdido a esperança, que achava que ninguém mais se importava com ninguém. Entreguei as chaves na mão dela e disse: reconstrua sua vida aqui, é o que minha avó gostaria. Saí de lá me sentindo em paz, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Fui morar temporariamente com minha irmã em outra cidade enquanto procurava emprego. Durante a primeira semana, Amanda me mandava fotos do Lucas sorrindo, do apartamento limpo, mensagens de gratidão todos os dias. Dizia que estava procurando trabalho, que não ia me decepcionar. Eu me sentia bem, achando que tinha feito a diferença na vida de alguém. Mal sabia eu o que estava por vir. Na segunda semana, as mensagens diminuíram. Amanda respondia apenas com ok ou obrigada. Fiquei preocupada e liguei. Ela parecia distante, estranha. Disse que estava tudo bem, mas a voz dela não convencia. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa e ela desconversou. Disse que o Lucas estava com um resfriado, mas que já estava melhorando. Desliguei com um aperto no coração, sentindo que algo não estava certo. O porteiro me ligou no meio da terceira semana. Disse que precisava falar comigo urgente. Contou que a Amanda tinha desmaiado no elevador com o Lucas no colo, que a vizinha do lado chamou a ambulância, que ela foi levada para o hospital, mas voltou no mesmo dia. Disse que ela parecia muito fraca, muito pálida, que ele estava preocupado. Meu coração disparou. Peguei o primeiro ônibus de volta. A viagem durou 6 horas e cada minuto parecia uma eternidade. Eu não conseguia parar de pensar no pior. E se ela tivesse piorado? E se algo acontecesse com o Lucas? Mandei várias mensagens, mas ela não respondeu nenhuma. Liguei umas 10 vezes e nada. Quando finalmente cheguei no prédio, já era noite.
Minha cabeça estava explodindo de tanta preocupação e medo do que ia encontrar. Subi correndo as escadas, nem esperei o elevador. Toquei a campainha desesperada. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Usei a chave reserva que tinha deixado com o porteiro e abri a porta com o coração na boca. O apartamento estava completamente escuro e silencioso. Acendi a luz e o que vi fez minhas pernas bambearem. O apartamento estava impecável, mais limpo do que eu jamais tinha deixado. Tinha flores na mesa, um cheiro gostoso de comida. Os móveis da minha avó estavam polidos, brilhando, as cortinas lavadas, tudo organizado com um carinho que dava para sentir. Mas não tinha ninguém ali, nenhum sinal da Amanda ou do Lucas, apenas uma paz estranha que me deixou mais assustada ainda. Foi quando vi um caderno em cima da mesa, um caderno antigo, daqueles de capa dura. Reconheci na hora. Era o caderno de receitas da minha avó, que eu achava que tinha perdido. Abri com as mãos tremendo. Dentro tinha várias anotações novas. Eram páginas e páginas escritas pela Amanda, um diário. Comecei a ler e as lágrimas começaram a cair sem parar. Ela contava tudo. Como nos primeiros dias ela acordava chorando sem acreditar que tinha um teto, uma cama, comida. Como o Lucas dormiu a noite inteira pela primeira vez em semanas. Como ela limpava o apartamento todos os dias com gratidão. E então, na segunda semana, ela contou que começou a sentir dores fortes, que tentou ignorar porque não queria me preocupar, que tinha medo de voltar para o hospital e perder o Lucas. A letra dela ficava cada vez mais trêmula conforme as páginas avançavam. Ela escreveu que o médico descobriu que ela tinha uma condição séria no fígado, resultado de anos de má nutrição e uma infecção não tratada, que precisava de tratamento urgente, que tinha muito medo, mas que mesmo com medo, ela só conseguia pensar em como tinha sido abençoada por me conhecer, como aquelas 3 semanas foram as melhores da vida dela e do Lucas. As últimas páginas eram as mais difíceis de ler. Ela escreveu que tinha ligado para a assistência social porque sabia que não conseguiria cuidar do Lucas sozinha se o tratamento fosse longo, que tomou a decisão mais difícil da vida dela, que ia deixar o Lucas temporariamente com uma família acolhedora enquanto se tratava, que preferia ele seguro e bem cuidado do que em risco por causa da situação dela. Ela terminou o diário com uma carta para mim. Dizia que nunca ia esquecer o que eu fiz por ela, que eu devolvi a dignidade dela quando ela achava que tinha perdido tudo, que limpou o apartamento com todo amor porque era a única forma de retribuir, que deixou o endereço do hospital onde estava internada e que rezava todos os dias para que eu fosse tão feliz quanto ela foi durante aquelas 3 semanas. Fechei o caderno e chorei como nunca tinha chorado, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia no peito. Peguei o endereço e fui direto para o hospital. Eram quase meia-noite, mas eu precisava vê-la. Precisava falar com ela. Quando cheguei lá, a enfermeira disse que ela estava dormindo, mas que eu podia entrar no quarto por alguns minutos. Entrei devagar. A Amanda estava dormindo, pálida, com soro no braço. Parecia tão frágil, tão pequena naquela cama de hospital. Me sentei na cadeira ao lado e segurei a mão dela. Ela abriu os olhos lentamente e, quando me viu, começou a chorar. Pediu desculpa por ter sumido, por ter deixado o apartamento, por não ter tido coragem de contar sobre a doença. Eu segurei a mão dela firme e disse: "Você não tem nada que pedir desculpa." Conversamos a noite toda. Ela contou sobre a vida dela, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar, sobre como o Lucas era a única coisa boa que tinha acontecido. Contei sobre minha avó, sobre como ela lutou a vida toda, sobre como eu tinha perdido o emprego e estava perdida também. Rimos, choramos e criamos uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Era como se fôssemos velhas amigas, se reencontrando. Nos dias seguintes, eu visitava ela todos os dias no hospital. Levava comida, livros, conversava por horas. Descobri que ela tinha talento incrível para a cozinha, que sonhava em ter um dia um pequeno negócio de doces, que adorava desenhar, que era engraçada, inteligente, cheia de vida apesar de tudo que tinha passado. E fui percebendo que ela não era só alguém que eu tinha ajudado. Ela estava se tornando minha amiga de verdade. O tratamento dela durou 2 meses. 2 meses intensos de medicamentos e cuidados médicos. Eu fazia questão de estar lá sempre que podia. Levei minha irmã para conhecê-la e elas se deram super bem.
Minha mãe ficou comovida com a história e começou a mandar marmitas para o hospital. Aos poucos, minha família toda se envolveu. Amanda não estava mais sozinha. Ela tinha virado parte da nossa família. Enquanto isso, ela recebia visitas regulares do Lucas. A família acolhedora era incrível e deixava ela passar tempo com ele sempre. Ver o rostinho dele era o que dava força para ela continuar lutando. E ela lutou com tanta garra, tanta determinação. Os médicos ficavam impressionados com a recuperação dela. Diziam que era raro ver alguém responder tão bem ao tratamento em tão pouco tempo. Depois de 3 meses, ela recebeu alta. Os médicos disseram que ela estava recuperada, que o tratamento tinha funcionado perfeitamente. Naquele dia, o hospital inteiro comemorou. As enfermeiras choraram de felicidade. Ela voltou para o apartamento que eu disse que continuava sendo dela pelo tempo que precisasse. E 1 semana depois, conseguiu a guarda do Lucas de volta. Foi o dia mais feliz da vida dela. Mas a história fica ainda melhor. Lembra que eu disse que Amanda tinha talento para a cozinha? Minha irmã, que é advogada, ajudou a regularizar os documentos dela. Minha mãe emprestou uma pequena quantia para ela começar um negócio. E há 6 meses, a Amanda abriu uma pequena confeitaria. Ela faz os bolos mais incríveis que você já viu. O negócio está crescendo tanto que ela já tem 3 funcionárias. Hoje, 1 ano e meio depois daquela noite chuvosa, a Amanda é minha melhor amiga. Ela conseguiu alugar um apartamento próprio perto do meu. O Lucas está enorme, saudável, sempre sorrindo. Ela me contratou para ajudar a gerenciar a confeitaria e finalmente tenho um trabalho que amo. As coisas que pareciam impossíveis naquela noite se transformaram numa história linda de superação, amizade e recomeço. No mês passado, a Amanda fez uma festa surpresa para mim. Reuniu toda a minha família, decorou tudo lindo. No meio da festa, ela fez um discurso que me fez chorar na frente de todo mundo. Disse que eu salvei a vida dela e do Lucas, que se não fosse por mim, ela não estaria ali. Mas a verdade é que ela também salvou a minha. Me deu propósito quando eu estava perdida. Me mostrou a força da compaixão. Ela me deu um presente naquele dia. Era o quadro da minha avó que eu achava que estava perdido. Ela tinha encontrado numa caixa e tinha mandado restaurar secretamente. Mas não foi só isso. Ao lado, tinha outro quadro. Era um desenho lindo que ela mesma tinha feito de nós 3. Eu, ela e o Lucas. Embaixo estava escrito: família não é só sangue. É quem fica quando a tempestade chega. Se você está assistindo isso e está pensando em desistir de ser bondoso porque o mundo é difícil, não desista. Eu poderia ter passado direto naquela noite, poderia ter ignorado, e minha vida seria completamente diferente hoje. Ajudar a Amanda não foi só bom para ela, foi a melhor coisa que eu já fiz por mim mesma. Porque no final, a gente não recebe o que a gente dá, a gente recebe muito mais do que isso.